Oi, meus amores! Hoje estou trazendo novamente para vocês o vídeo de Yakuza in Love. Espero que gostem. Quero também agradecer aos novos membros do canal, Lili, Elisângela e Tássia. Muito obrigada por apoiarem o canal. Se você também quiser se tornar membro, é só clicar no botão Seja Membro. E se não puder, não tem problema. É só deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso também ajuda muito com o canal a crescer. Então, sem mais enrolação, um beijo para todos vocês e vamos para o vídeo. Tudo começou com Min-jun parado em uma ponte, olhando para o onigiri que segurava na mão. Ele ergueu o braço como se fosse jogar o bolinho de arroz no rio, mas ficou ali, parado, com um olhar vazio. Aos 22 anos, estudante de enfermagem na Universidade de Tóquio, Min-jun não parecia estar onde queria estar, nem fisicamente, nem emocionalmente. O onigiri o fazia lembrar de Taizai. Eles costumavam comprar juntos quando as coisas ainda faziam algum sentido. Quando Min-jun chegou ao Japão, cheio de sonhos, achava que sua vida seria incrível, cheia de liberdade e experiências únicas. Mas agora ele só via frustração. A fome apertava e ele reclamou baixinho, quase para si mesmo. Era só mais um dia em que nada parecia dar certo. De repente, o olhar melancólico deu lugar a uma raiva ardente. Ele gritou, sem se importar com quem estivesse ouvindo, despejando toda a frustração que carregava. Quem passava por ali se afastava, assustado. Mas Min-jun não ligava. Ele xingava com uma raiva que parecia sair de um lugar muito mais profundo do que o momento presente. O motivo? Seu ex-namorado, que não só partiu seu coração, como também roubou todo o dinheiro que ele tinha, além de seu passaporte. Min-jun estava endividado e cada vez mais enterrado nos problemas que pareciam não ter fim. Ele balançou a cabeça, tentando afastar as memórias daquele relacionamento fracassado. A cada lembrança que surgia, ele ficava mais irritado. Num ato impulsivo, bateu o rosto contra o ferro da ponte como se quisesse apagar tudo de uma vez por todas. Mas, claro, não funcionou. Enquanto Min-jun ainda se afundava em seus pensamentos, o som alto de pneus cantando na estrada o tirou daquele transe. Ele deu um pulo ao ver carros parando bruscamente perto dele. Homens de terno preto desceram correndo dos veículos com passos rápidos e sérios. Min-jun congelou. O que estava acontecendo? Por que estavam vindo na direção dele? Seu coração começou a disparar. É a Yakuza, ele pensou, sentindo o pânico crescer. Vieram cobrar minhas dívidas. Aquele grupo de homens tinha uma energia intimidadora, e eles não pareciam estar ali para bater um papo tranquilo. Min-jun começou a imaginar o pior: ameaças, violência, talvez até ser jogado no mar. Ele olhava em volta, sem saber o que fazer. E então, do nada, uma criança apareceu. O menino correu até ele e, sem aviso, o abraçou com força. Min-jun ficou completamente imóvel, ainda processando o que estava acontecendo. O garoto chorava, apertando-o com força, e chamava-o de mamãe. Min-jun ficou ainda mais confuso. Quem era aquela criança? Por que ela o estava abraçando? E mais estranho ainda, por que o chamava assim? Antes que Min-jun pudesse dizer qualquer coisa, ele viu os homens de preto se aproximando. Eles estavam armados e agora as armas estavam apontadas diretamente para ele. Um deles falou com um tom sério e ameaçador, mandando Min-jun soltar o menino. Era uma ordem e não parecia haver espaço para negociação. Min-jun estava apavorado. Não fazia ideia do que estava acontecendo, mas uma coisa era certa. A situação tinha acabado de ficar muito mais complicada do que ele poderia imaginar. Min-jun estava apavorado. Ele segurava firme a criança que o abraçava, quase como um escudo, tentando protegê-la enquanto os homens de preto se aproximavam com armas em punho. Era evidente que ele não entendia o que estava acontecendo, mas sua preocupação estava completamente focada no menino que parecia se agarrar a ele com todas as forças. Ao perceber a tensão, um dos homens, que aparentava ser o responsável por coordenar os outros, ordenou que abaixassem as armas. Tentando quebrar o gelo, ele pediu desculpas a Min-jun e, com um tom calmo, sugeriu que entregasse a criança. Min-jun mal teve tempo de processar o pedido, mas a reação do garoto foi imediata. Ele abraçou Min-jun ainda mais forte e começou a balançar a cabeça, recusando-se a soltá-lo. Com a voz embargada, quase chorando, gritou que não queria ir embora, que ficaria com a mama. Min-jun, confuso e visivelmente nervoso, tentou de todas as formas explicar ao menino que ele não era sua mãe. Ele chegou a abaixar a cabeça para falar diretamente com o garoto, usando um tom mais suave, mas o menino não parecia ouvir. Pelo contrário, cada tentativa de Min-jun só fazia o garoto gritar ainda mais alto, insistindo que Min-jun era sua mãe.
Os homens ao redor, que inicialmente pareciam dispostos a resolver tudo de forma calma, começaram a ficar impacientes. Alguns tentaram persuadir o garoto, mas ele se agarrava a Min-jun com tamanha determinação que ninguém parecia saber o que fazer. A situação, já tensa, ficou ainda mais complicada quando um homem diferente surgiu no meio do grupo. Sua presença era distinta. Ele caminhava devagar, com um cigarro entre os lábios e uma postura que deixava claro que estava no comando. Com um tom sereno, ele perguntou o que estava acontecendo, e um dos subordinados apressou-se em responder, explicando a situação caótica. Antes que qualquer coisa pudesse ser resolvida, o menino novamente gritou, agora com mais força, afirmando que não queria ir com o Papa, mas sim com a mama. O chefe observou a cena por alguns instantes, claramente avaliando o que estava acontecendo, antes de dar uma ordem firme. Sem hesitar, ele disse que Min-jun e o garoto deveriam entrar no carro. Min-jun tentou protestar. Ele se debatia e gritava, questionando o que estava acontecendo e por que estava sendo arrastado para o carro, mas os homens não deram ouvidos. Dentro do veículo, Min-jun só conseguia pensar no quão surreal era aquela situação. Ele repetia para si mesmo que não tinha feito nada errado, mas isso não parecia importar. A criança, por outro lado, estava tranquila e até sorria, como se tudo estivesse bem agora que estava com sua mama. Quando chegaram ao local, Min-jun foi submetido a uma inspeção rigorosa. Ele foi levado a uma sala e obrigado a tirar parte de suas roupas para que os homens verificassem se ele escondia algo. A humilhação foi tamanha que Min-jun mal conseguia olhar para os homens ao seu redor. Após o procedimento, o chefe entrou na sala com uma ficha em mãos e começou a ler informações pessoais de Min-jun. Seu tom era claramente debochado, e ele parecia se divertir com o desconforto do jovem. Ele mencionou a dívida de 1 milhão de ienes que Min-jun tinha com a Yamamoto Finanças e comentou com ironia sobre como alguém que cursava enfermagem na Universidade de Tóquio poderia ser tão ingênuo. Ao trazer o nome de Taizei à conversa, a tensão aumentou. Min-jun ficou visivelmente mais nervoso enquanto o chefe revelava informações sobre seu ex-namorado, incluindo o fato de que a mãe de Taizei, supostamente doente, já havia falecido há 2 anos. Min-jun sentiu o sangue ferver ao ouvir aquilo. As peças começaram a se encaixar e ele finalmente percebeu o quanto havia sido enganado. Ele explicou aos homens como Taizei o havia manipulado, roubando seu passaporte, suas economias e até mesmo o dinheiro do aluguel. Sua indignação era palpável. O chefe, observando tudo com uma expressão indiferente, fez uma proposta que pegou Min-jun de surpresa. Ele afirmou que poderia quitar todas as dívidas do jovem e ajudá-lo com suas despesas universitárias, mas em troca, Min-jun teria que ser a mãe de Thomas, o garoto que havia se agarrado a ele. Min-jun tentou argumentar, mas era evidente que ele não tinha muitas opções. Por mais absurda que a situação fosse, Min-jun acabou aceitando o acordo. Ele sabia que não tinha outra saída. Agora, ele estava preso a um compromisso estranho e completamente inesperado. Tudo por causa de uma criança que, por algum motivo, decidiu que ele era sua mãe. Min-jun acordou com a luz da manhã invadindo o quarto, mas ainda sentia o corpo pesado, como se não tivesse dormido nada. Quando abriu os olhos, percebeu que aquele lugar não era o seu quarto. Ele se deu conta de que tudo o que havia acontecido no dia anterior era real. Ao seu lado, Thomas dormia tranquilamente, parecendo alheio a todo o caos que envolvia sua vida. Enquanto Min-jun ainda tentava processar tudo, uma batida na porta interrompeu seus pensamentos. Do outro lado, um dos homens do chefe o chamou com firmeza, anunciando que era hora de levantar. Ao entrar no quarto, o homem se apresentou de forma educada e direta. Kenta Moriyama, encarregado da educação. Min-jun, ainda confuso com toda a situação, respondeu de forma meio tímida, tentando ser educado, embora a formalidade do momento parecesse um tanto estranha. Kenta colocou um terno sobre a cama e explicou que Min-jun deveria usá-lo enquanto estivesse ali. As cores, preto e branco, eram claramente um padrão daquele grupo. Sem ter muita escolha, Min-jun pegou o traje e começou a se trocar. Enquanto vestia a roupa, notou que Thomas o observava com um olhar curioso e encantado. Thomas, que agora estava completamente acordado, chamou por sua mama com um sorriso genuíno. Min-jun, sem resistir, sorriu de volta e bagunçou os cabelos do garoto. Era estranho como aquele menino parecia tão à vontade com ele. Min-jun então perguntou se ele havia dormido bem e se queria descansar mais um pouco. Mas Thomas balançou a cabeça com firmeza,
mostrando que estava pronto para começar o dia. Kenta, sempre direto, destacou que era importante estar pronto para o café da manhã, pois aquele era o único momento em que o chefe tinha tempo para o pequeno Thomas. Min-jun achou um pouco cedo para uma refeição tão formal, mas não questionou. Ele percebeu que Kenta era do tipo que seguia ordens à risca e que discutir com ele seria inútil. Enquanto Min-jun ajudava Thomas a trocar de roupa, o garoto deixou claro que só aceitava ser vestido por ele, recusando qualquer ajuda de Kenta. Min-jun riu da atitude decidida do menino e logo se dispôs a ajudá-lo, sentindo-se um pouco mais confortável com aquela rotina inesperada. Ao sair do quarto, Kenta guiou os dois pelo corredor, explicando a importância de não se atrasarem. Min-jun, tentando quebrar o silêncio tenso, comentou casualmente sobre o chefe provavelmente ter muitos compromissos com a Yakuza, mas Kenta respondeu de forma mais séria do que ele esperava. O chefe não é apenas um Yakuza, ele é o líder do grupo Ueyama, e Thomas, o filho dele, será o sucessor no futuro. A informação fez Min-jun engolir seco. Ele olhou para Thomas, que caminhava ao seu lado segurando sua mão, e tentou imaginar aquele garotinho fofo como o líder de uma organização criminosa. A ideia parecia absurda, mas ao mesmo tempo, ele não conseguia deixar de admirar Daiki, o chefe. Sem perceber, Min-jun começou a divagar sobre o quanto aquele homem era impressionante e, admitidamente, muito atraente. Seus pensamentos foram interrompidos pela presença inesperada do próprio Daiki, que surgiu silenciosamente no corredor. Min-jun se virou abruptamente, sentindo o rosto esquentar ao perceber que provavelmente estava com uma expressão um pouco boba. Thomas correu até o pai com animação, contando com entusiasmo que havia dormido com sua mama. Min-jun ficou completamente sem graça, mas não teve coragem de dizer nada. Ele apenas olhou para Daiki, tentando entender como aquele homem conseguia ser tão imponente sem nem precisar falar. No café da manhã, Min-jun ficou surpreso com a simplicidade da refeição. Ele esperava algo grandioso e exagerado, mas foi recebido com um prato básico e bem servido. Sem pensar muito, comentou algo sobre isso, mas rapidamente tentou se corrigir, agradecendo pelo café. Os olhares dos homens ao redor o deixaram ainda mais nervoso, mas ele tentou se concentrar na comida e agir como se nada tivesse acontecido. Enquanto Min-jun observava, Daiki comia de forma calma e silenciosa, bebendo apenas café. Aquilo chamou a atenção de Min-jun, que se perguntou por que alguém tão poderoso tinha uma refeição tão modesta. Ele, por outro lado, estava com tanta fome que devorava a comida sem cerimônia, o que o fez se sentir um pouco envergonhado. No meio da refeição, um dos homens do grupo sussurrou algo ao ouvido de Daiki. O chefe imediatamente se levantou, ordenando que preparassem o carro. Antes de sair, ele se inclinou para beijar Thomas na bochecha, o que deixou o menino radiante. Thomas, porém, não estava satisfeito. Com sua energia característica, chamou o pai e, com um sorriso malicioso, sugeriu que ele também desse um beijo na mama. Min-jun, desesperado, tentou protestar, mas Daiki o cortou com firmeza, dizendo que Thomas estava esperando. Sem aviso, Daiki se aproximou, segurou o queixo de Min-jun e o encarou com uma intensidade que o deixou sem fala. Com a voz baixa e autoritária, disse que, se Thomas o chamava de mama, então Min-jun deveria chamá-lo de Daiki. Min-jun ficou completamente sem reação, sentindo o rosto queimar de vergonha, enquanto Daiki continuava a encará-lo. Era evidente que aquele homem sabia exatamente o efeito que causava. E mais uma vez, Min-jun se viu preso em uma situação da qual parecia impossível escapar. Daiki estava impaciente e ansioso no banco de trás do carro. Seus homens, percebendo o desconforto dele, tentaram entender o que estava acontecendo. Um deles perguntou preocupado se havia algo errado e se era necessário resolver a situação. Daiki, no entanto, não respondeu diretamente. Ele apenas continuava abrindo e fechando o isqueiro, perdido em pensamentos sobre a manhã anterior. A memória vinha à tona com nitidez. Ele e Min-jun estavam frente a frente, cada vez mais próximos. Daiki havia perguntado, provocando, se Min-jun ia continuar apenas olhando. Aquele momento específico não saía da mente de Daiki, que se sentia intrigado e confuso com o efeito que Min-jun tinha sobre ele. Enquanto isso, Min-jun também estava perdido em pensamentos. Ele se sentia envergonhado ao lembrar do ocorrido, e ainda tentava processar tudo. Não conseguia acreditar que tinha beijado Daiki, seu chefe.
Mais do que isso, refletia sobre como, em um único dia, já haviam se beijado e abraçado. Pensar nesses momentos fazia Minjun imaginar cenas ainda mais íntimas, que o deixavam envergonhado e atrapalhado. Quando percebeu que estava se perdendo demais nesses pensamentos, ele tentou se controlar, censurando-se. Afinal, eles mal se conheciam, e Daik já o havia forçado a um beijo. Em meio a isso, Minjun percebeu que seus pensamentos eram inadequados, especialmente com Thomas por perto, observando-o com olhos inocentes. Sentindo-se ainda mais culpado, ele começou a cantar uma música aleatória sobre frutas para afastar os pensamentos, mas isso não ajudou muito. Decidiu então procurar o banheiro, apressando-se antes que alguém o visse. Em outra parte da casa, Kenta comentava sobre sua insegurança com os colegas. Ele confessava que gostaria de voltar a desempenhar bem seu trabalho, mas sentia que havia sido substituído. Seus colegas reagiram rapidamente, indignados, perguntando quem teria ousado fazer isso e prometendo resolver a situação. Apesar da revolta deles, Kenta pediu calma e sugeriu que conversassem. Ele explicou que Daik havia trazido um estranho para casa e que desde então muitas coisas tinham mudado. Kenta lamentava o impacto que isso havia causado no jovem mestre, mencionando que era evidente como ele tinha mudado por causa do estranho. Além disso, comentou que um novo professor de inglês chegaria naquele dia e que isso já havia bagunçado toda a programação da manhã. Um dos colegas se ofereceu para lidar com o professor, mas antes disso foram surpreendidos pelo anúncio de que ele já havia chegado. O novo professor, Masaya Kubota, entrou na sala sorridente, tentando aliviar o clima tenso ao se apresentar. Os homens ficaram intrigados com a atitude descontraída dele. Kenta respondeu educadamente, apresentando-se como responsável pela educação do jovem mestre. O professor explicou que havia chegado cedo por estar ansioso para conhecer tanto o chefe quanto o jovem mestre. Kenta, após verificar algumas mensagens, pediu ao professor que subisse ao quarto do jovem mestre, explicando onde ficava. Os dois saíram da cozinha se despedindo de todos. Enquanto isso, Minjun, no banheiro, cedia aos seus impulsos, tentando aliviar os pensamentos que não conseguia controlar. Ele se esforçava para não emitir sons que pudessem ser ouvidos. Em meio a esse momento, jurou a si mesmo que não pensaria mais em Daik depois daquilo. Masaya, ao chegar ao segundo andar, ouviu barulhos estranhos e, preocupado, tentou abrir a porta, pedindo licença. Sem esperar resposta, abriu a porta e se deparou com Minjun, nu e em uma situação extremamente embaraçosa. O professor, chocado, pediu desculpas apressadamente e fechou a porta, claramente desconcertado. Dentro do banheiro, Minjun entrou em desespero, culpando-se por não ter trancado a porta. Do lado de fora, Masaya ainda estava em choque, tentando entender a cena que havia presenciado. Ele murmurava consigo mesmo, confuso com o que acabou de acontecer, enquanto as lembranças da cena o deixavam ainda mais envergonhado. Kenta começou a apresentar uma das salas ao professor. Ele explicou que a programação poderia mudar a qualquer momento, dependendo das condições. Disse que, caso precisasse de algo, poderia procurá-lo ou falar com o assistente que havia mostrado a cozinha anteriormente. Apesar de ser assistente de cozinha, Kenta garantiu que ele era muito eficiente em cuidar de outras coisas. Enquanto Kenta explicava sobre o banheiro, Masaya, o professor, começou a se sentir constrangido. Ele não conseguia evitar que a lembrança do que tinha visto no banheiro voltasse à sua mente. Refletiu sobre como seria difícil usar o banheiro sem lembrar daquela cena. Tentando afastar esses pensamentos, começou a dar tapas no próprio rosto, decidido a esquecer o ocorrido e manter uma boa postura. Kenta, ao perceber o comportamento estranho do professor, ficou intrigado. Na sala, Kenta avisou ao jovem mestre que era a hora da aula. Thomas, porém, escondeu-se entre as pernas de Minjun, chamando-o de Mama, em um tom que parecia um pedido de socorro. Isso surpreendeu Masaya, que repetiu a palavra intrigado. Kenta apresentou Minjun ao professor, mencionando que provavelmente já tinha ouvido falar dele por Len. Masaya, tentando ignorar as lembranças constrangedoras, fez sua apresentação formal. Disse que seria responsável pelas aulas de inglês de Thomas, cumprimentando Minjun educadamente. Minjun retribuiu, mas já começou a se preocupar com a frequência com que teria que ver o professor. Pensou em se esconder na cozinha durante as aulas, mas lembrou que pela manhã a cozinha não funcionava e parecia um lugar perigoso. Decidiu então que seria melhor apenas ignorar o professor.
Kenta interrompeu os pensamentos de Minjun, chamando o professor e Thomas para começarem os estudos. Thomas, no entanto, permaneceu agarrado à perna de Minjun, insistindo que ele deveria ir junto. A situação deixou todos surpresos e envergonhados, mas Kenta acabou pedindo que Minjun acompanhasse. Isso deixou Thomas extremamente feliz, puxando Minjun empolgado para fora da sala. Enquanto caminhavam, Minjun ficou impressionado ao perceber que havia um jardim de infância dentro da casa. Thomas, muito animado, apresentou sua salinha e mostrou sua cadeira para Minjun, que achou aquilo adorável. Sentou-se ao lado de Thomas na pequena mesa e notou uma cadeira menor perto do quadro. Curioso, perguntou ao menino o que era. Thomas explicou que aquela era a cadeira de Kenta. Minjun não conseguiu evitar dar gargalhadas ao imaginar Kenta sentado ali. De longe, o professor observava e comentou que parecia que Minjun e Thomas se conheciam há bastante tempo. Kenta, ao ouvir isso, admitiu sentir inveja de Minjun, mas logo mudou de assunto, sugerindo ao professor que tentasse se aproximar mais do jovem mestre naquele dia, em vez de focar nas aulas. Animado, Masaya disse que eles se tornariam grandes amigos. Ao longo do dia, o professor tentou de várias formas se aproximar de Thomas, mas falhou em todas as tentativas. Thomas se recusava a interagir com ele e permanecia grudado em Minjun. Quando a tarde chegou, Masaya já estava deprimido, lamentando que o jovem mestre o tinha ignorado o dia inteiro. Kenta, contudo, tentou consolá-lo, dizendo que aquele havia sido um bom primeiro dia. Contou que na primeira vez que conheceu Thomas, o menino havia se escondido debaixo das cobertas e chorado sem parar. Agora, ele não evitava ninguém, nem mesmo pessoas que chegassem muito perto. Kenta observou Thomas brincando alegremente com Minjun e elogiou, dizendo que nunca o tinha visto sorrir daquele jeito. Foi então que Thomas, com lágrimas de alegria nos olhos, correu para o pai, gritando "Papa! Papa chegou!" e se jogou nos braços dele. Daí que se abaixou para pegar o menino, perguntando se ele havia se divertido. Thomas, radiante, contou sobre as coisas legais que tinha aprendido e de repente pediu que o pai imitasse o som de um sapo. Daí que ficou surpreso com o pedido e perguntou a Kenta, irritado, o motivo de Thomas estar imitando sons de animais. Quis saber quem tinha ensinado isso. Nervoso, Kenta explicou que Minjun estava imitando o som de um pato e de um sapo enquanto andavam. Isso deixou Daiki ainda mais irritado, questionando se era isso mesmo que tinha acabado de ver. Kenta respondeu que o jovem mestre tinha gostado bastante. Thomas, com um toque gentil no rosto do pai, insistiu para que ele imitasse o som do sapo. Sob a atenção dos olhares de seus homens, Daiki acabou cedendo, imitando o som, o que deixou Thomas muito feliz. Minjun, por outro lado, ficou completamente envergonhado e temeroso. Depois disso, Daiki pediu a Kenta que ficasse com Thomas, pois precisava conversar com Minjun. Daiki foi questionado pelos homens se precisaria de ajuda, mas Daiki negou, dizendo que apenas Minjun era necessário. Antes de chegarem a uma sala, Daiki encurralou Minjun contra a parede, dizendo que ele deveria ser punido por ensinar coisas estranhas a seu filho. Minjun, assustado, ficou sem reação. Minjun seguia Daiki pelos corredores, refletindo sobre o que ele tinha acabado de dizer. Punição? Ele achava isso um exagero, já que era comum crianças imitarem sons de animais nessa idade. Enquanto pensava, uma ideia inusitada lhe vinha à mente. Imaginava como seria ser amarrado e indefeso, recebendo uma punição do chefe. Chegando na sala, Minjun sentiu o medo crescer. Daiki foi direto ao assunto, dizendo que não queria que Thomas aprendesse sons de animais. Minjun tentou se explicar, argumentando que não era qualquer animal, mas sim algo fofo, e que Thomas tinha gostado. Daiki, porém, não parecia convencido. Comentou que crianças adoravam qualquer coisa enquanto se divertiam, mas alertou que, sendo jovem, Minjun talvez não entendesse que isso poderia levar Thomas a aprender algo impróprio, como palavrões. Minjun ficou confuso. Quem ensinaria palavrões para uma criança? Ele acha que, na verdade, Daiki devia se preocupar com seus homens perto de Thomas. Ainda assim, ele se desculpou rapidamente, admitindo que era inexperiente e prometendo não ensinar mais nada sem permissão. Daiki aceitou o pedido de desculpas, explicando que, como parecia ter sido um erro não intencional, ele deixaria passar dessa vez. No entanto, alertou que haveria punição se algo semelhante acontecesse novamente. Minjun, assustado, garantiu que lembraria disso. Depois que Minjun saiu, Daiki chamou Kenta e Masaya.
Assim que entrou, Masaya pediu desculpas por não ter impedido Minjun, mas Daiki o interrompeu, dizendo que o motivo da conversa era outro. Informou que a gangue Suzuki estava agindo novamente e provavelmente já sabia que Thomas estava ali. Ele deixou claro que não podia perder o filho, e ordenou que Kenta e Masaya o protegessem até a situação se resolver. Minjun, que ouvia tudo atrás da porta, ficou intrigado. Proteger Thomas? Ele não entendia o que Daiki queria dizer com aquilo. Passou-se uma semana. Durante a madrugada, Minjun estava do lado de fora, inquieto e incapaz de dormir. Seus pensamentos estavam cheios de dúvidas. Daiki o beijava todas as manhãs, supostamente por causa de Thomas. Mas Minjun não acreditava que aquilo tivesse algo a ver com interesse real. Para ele, Daiki parecia artificial, e isso só aumentava sua confusão sobre o comportamento do chefe. Enquanto estava imerso em seus pensamentos, um homem apareceu, cumprimentando-o casualmente. Minjun se levantou, pediu desculpas por não lembrar o nome dele e perguntou quem era. O homem se apresentou como Tsuchiya Shimba e apontou para outro, dizendo que ele era Yuki Sato. Minjun, curioso, perguntou se Shimba estava trabalhando, mas ele explicou que estava cuidando do jardim com Yuki como um hobby antes do trabalho e, por isso, precisava acordar mais cedo. Observando Yuki no jardim, Minjun acabou comentando, sem perceber, que ele parecia ser incapaz de matar uma mosca. Shimba riu, concordando que essa impressão era comum entre os membros da gangue. A conversa continuou descontraída. Minjun comentou que ninguém sabia ao certo a idade de Yuki, e Shimba sugeriu que talvez Daiki ou Shou soubessem. Explicou que Shou, o padrinho de Daiki, geralmente ficava na cozinha onde adorava cozinhar, apesar de ser um yakuza. Enquanto isso, Masaya acordava sobressaltado após sonhos confusos com Minjun. Foi um sonho que trouxe à tona sentimentos que ele preferia não admitir. Ele suspirou, frustrado, achando constrangedor ter que vê-lo depois disso. De repente, ouviu vozes do lado de fora e foi verificar. Ao abrir a janela, viu Minjun conversando com Shimba. Ao reconhecê-lo, ficou nervoso, corou e fechou a janela rapidamente tentando se recompor. Do lado de fora, a conversa entre Shimba e Minjun continuava, até que Shimba foi chamado ao trabalho. Caminhando para dentro, Minjun pensava que, apesar de serem membros de uma gangue, eles não pareciam tão assustadores quanto imaginava. Na verdade, eram apenas pessoas um pouco diferentes do comum. Subindo as escadas, Minjun ficou curioso sobre os quartos próximos à biblioteca, que sempre chamavam sua atenção. Decidiu abrir uma porta para dar uma espiada, justificando para si mesmo que seria rápido. Porém, o que viu o surpreendeu. Daiki estava lá, sem roupas visíveis, pronto para colocar seu uniforme. Mais do que a falta de roupa, o que chamou a atenção de Minjun foi a grande tatuagem de oncinha na perna de Daiki. O chefe se assustou ao notar Minjun parado na porta. Sem saber o que fazer, Minjun cobriu os olhos com as mãos, se desculpando e dizendo que havia entrado no quarto errado. Daiki, insatisfeito, questionou como ele ainda não sabia onde ficava o próprio quarto. Minjun, envergonhado, tentou sair rapidamente, mas tropeçou nos trilhos da porta. Daiki foi rápido e o segurou, impedindo que caísse. Minjun corou intensamente ao perceber que estava nos braços do chefe, que parecia completamente à vontade, mesmo naquela situação. Minjun ficou completamente paralisado ao sentir o toque de Daiki. Suas mãos estavam rígidas, ainda tocando o corpo dele, enquanto tentava processar o que estava acontecendo. Daiki, notando o estado dele, questionou impaciente quanto tempo ele ficaria daquele jeito e ordenou que se recomponha. Minjun, desesperado, afastou-se rapidamente pedindo desculpas. Daiki foi direto. Disse que queria vê-lo na mesa às 6h30 em ponto, e deu 20 minutos para ele se aprontar. Sem discutir, Minjun deixou o quarto e foi para o seu. Contudo, ele não conseguia se acalmar. A visão da tatuagem na perna de Daiki continuava em sua mente, e ele ficava perplexo com o fato de o chefe parecer não se importar com o que ele havia visto. Ele deixou escapar em voz alta que, se as coisas continuassem daquela maneira, ele provavelmente morreria antes mesmo de voltar para a Coreia. Foi interrompido por Thomas. Perguntou sobre seu pai, sentindo falta. Minjun explicou que Daiki estava na empresa, afagando o garoto e perguntando o que ele estava desenhando. Thomas, com os olhos brilhando, respondeu animado que estava desenhando sua família. Ele mostrou o desenho, onde estavam ele, o pai e a mama. Minjun sorriu com o entusiasmo do garoto.
sentindo-se feliz ao ver o desenho tão cheio de amor e felicidade. Na cozinha, os homens da máfia estavam distraídos quando ouviram gritos desesperados de Min-jun e Thomas chamando por Kenta. Alarmados, correram até o local, já com as armas em mãos, prontos para qualquer situação. Ao chegarem, encontraram Min-jun indignado. Ele perguntou o que significava o fato de todas as roupas no armário de Thomas serem pretas, explicando que tinha notado isso enquanto o garoto estava pintando. Kenta, com sinceridade, respondeu que preto era uma cor neutra e que as ordens na casa determinavam que Min-jun só poderia vestir branco ou preto, com o máximo de variação sendo cinza. Min-jun, no entanto, questionou o motivo disso, considerando ridículo que até Thomas tivesse que usar apenas essas cores. Ele pegou o garoto no colo e desabafou, dizendo que até o cocô tinha sua própria cor, enquanto Thomas só tinha branco, preto e cinza em seu armário. A observação fez Kenta refletir, e ele acabou concordando que Min-jun tinha razão. Thomas realmente não conhecia outras cores. Então, Min-jun fez um pedido sincero. Queria vestir o garoto com roupas coloridas enquanto Daiki estivesse fora. Depois de pensar um pouco, Kenta concordou, desde que fosse feito apenas na ausência do chefe. Min-jun e Thomas ficaram radiantes com a aprovação. Min-jun, animado, sugeriu que fossem ao shopping para experimentar várias roupas bonitas e comprar bastante. A alegria foi interrompida quando Kenta informou que eles não podiam sair de casa, mas poderiam fazer compras online no shopping que pertencia a Daiki. Ele tirou o celular do bolso, explicou como fazer os pedidos e garantiu que a entrega seria rápida. Embora frustrado por não poder sair, Min-jun ficou empolgado ao perceber que poderia comprar o que quisesse para Thomas. Ele perguntou ao garoto se queria escolher roupas com a mama, deixando o menino ainda mais animado. Enquanto isso, o professor Masaya informou que precisava voltar ao escritório, mas Kenta pediu que ele buscasse as compras depois, já que parecia que Min-jun e Thomas iriam comprar bastante. Min-jun e Thomas se perderam na empolgação, escolhendo roupas coloridas. Thomas estava encantado com a diversidade de cores, apaixonando-se pelas novas possibilidades. Masaya disse que tinha outro compromisso e, antes de sair, recebeu uma mensagem de uma pessoa misteriosa. Ele pediu que ligassem para ele quando as compras estivessem prontas e saiu. Do lado de fora, Masaya encontrou um carro esperando por ele. Assim que entrou, foi surpreendido pelo homem que tentou beijá-lo. Masaya colocou a sua mão na frente, tentando impedir que aquilo acontecesse. Confuso, questionou o que havia acabado de acontecer. O homem misterioso que estava no carro respondeu com frustração, dizendo que suportou uma semana inteira sem que Masaya o procurasse desde que ele se mudou para a casa de Daiki. Para mostrar que não estava completamente bravo, ele beijou a mão de Masaya com carinho. Masaya o observa em silêncio. Enquanto isso, na sala de conferências 3 da empresa de Ueyama, um dos funcionários comentou que Kubota deveria ter passado pela empresa naquele dia. Outro homem, vestindo branco, suspirou e explicou que, segundo informações de Hakuto, Kubota havia ido pela manhã e não retornou. O que ninguém sabia era que, naquele momento, Masaya e o homem misterioso estavam escondidos no corredor da empresa. A situação entre eles havia esquentado e ficado bastante intensa, longe dos olhos curiosos. Os dois seguiram para uma sala mais privada, e durante um momento de intimidade, ao sentir o cheiro de seu ficante, Masaya acabou distraindo-se com pensamentos sobre Min-jun. Ele imaginou que Min-jun deveria ter um cheiro bom também, mas logo percebeu que aquilo era errado e tentou afastar os pensamentos. Os dois foram interrompidos por uma mensagem que informava que as compras estavam prontas para serem retiradas. Apressando-se, Masaya começou a se vestir novamente e convidou seu ficante para ajudá-lo a buscar as compras, já que imaginava que seriam muitas bagagens. O ficante, surpreso, comentou que estava cansado e sugeriu que ajudaria apenas após se limpar, mas Masaya cortou a conversa e avisou que o esperaria no carro. Enquanto isso, Min-jun estava radiante de felicidade com as compras feitas junto com Thomas. Ele pensava no quanto estava satisfeito por ter adquirido todas aquelas coisas, e mal podia acreditar que usariam roupas combinando. Animado, foi falar com Kenta, perguntando se ele já havia feito o pedido das roupas. Apesar de confirmar que logo chegariam, Min-jun continuava ansioso, comentando o quanto estava empolgado para vestir as roupas combinando com Thomas, que também estava visivelmente alegre com a ideia. Thomas, com um brilho nos olhos, exclamava o quanto estava feliz por usar as mesmas roupas que sua mama. Kenta e Min-jun se surpreenderam com a animação do garoto, achando a reação incrivelmente fofa.
Min-jun o abraçou e começou a brincar com ele, enquanto Thomas gargalhava. Kenta, apesar de achar o momento adorável, ficou preocupado, considerando que aquilo poderia ser perigoso. Contudo, Min-jun não via problema, já que Thomas estava claramente se divertindo. De repente, o garoto começou a se sentir enjoado. Min-jun, assustado, acabou perdendo o equilíbrio e caindo para trás, mas Kenta foi rápido e conseguiu amortecer a queda. No chão, Min-jun ficou preocupado com Thomas, perguntando se ele estava bem e pedindo que alguém trouxesse algo para o garoto vomitar, caso fosse necessário. Ele estendeu a mão, pronto para ajudá-lo, mas Thomas, tentando evitar passar mal, disse com um sorriso que havia engolido o enjoo e que estava bem. Min-jun ficou enojado com a ideia e sugeriu que Thomas escovasse os dentes novamente. Kenta, que ainda estava no chão, pediu que ele se levantasse, mas Min-jun, concentrado em Thomas, pediu para que ele ficasse quieto até o garoto se estabilizar. Kenta apenas riu da situação inusitada, enquanto Min-jun suspirava aliviado ao perceber que tudo tinha terminado bem. Finalmente, Shimba e Yuki chegaram com as compras, mas ao entrar no quarto perceberam que ele estava vazio. Entraram em desespero por um momento, mas logo Min-jun, Thomas e Kenta apareceram. Shimba perguntou onde eles estavam e os três explicaram que haviam ido escovar os dentes. Kenta, tentando mudar de assunto, questionou onde estava Kubota e se os dois tinham vindo sozinhos. Shimba respondeu que Kubota havia suado muito no trabalho e foi tomar banho assim que chegaram. Min-jun, curioso, começou a imaginar que tipo de serviço um yakuza fazia para ficar tão suado. Ele tremeu ao pensar nas possibilidades mais absurdas. Enquanto isso, Thomas ficou empolgado com as compras, animando-se com a ideia de usar roupas amarelas. Min-jun, sorridente, o convidou para trocar de roupa. Shimba, intrigado com a quantidade de roupas coloridas, perguntou se elas eram para aulas e se poderia ver também. Kenta explicou que não eram para aulas, e os dois começaram a cochichar, afastados de Min-jun. Shimba observou que usar roupas coloridas ia contra as regras do chefe, que permitia apenas preto e branco. Kenta justificou que Thomas tinha gostado tanto das roupas que ele nem teria coragem de pedir para o garoto tirá-las. Ainda assim, Shimba o alertou sobre os problemas que isso poderia causar caso o chefe descobrisse. Min-jun, empolgado, chamou Kenta para mostrar o quanto Thomas tinha ficado fofo com o moletom amarelo. Os três acharam a cena encantadora e rapidamente pegaram os celulares para tirar várias fotos do pequeno mestre, que estava radiante. Thomas, sorrindo, comparou-se a um giz de cera amarelo e disse que Min-jun também era um. Todos se divertiram com a comparação e tiraram fotos de diversos ângulos. Min-jun propôs a ideia de jantarem com aquelas roupas, e Kenta concordou, afirmando que Daiki ainda demoraria um pouco para chegar e que a comida já devia estar pronta. Na cozinha, os cozinheiros ficaram impressionados ao ver Thomas de moletom amarelo, achando que ele parecia um patinho. Kenta os advertiu para que voltassem ao trabalho. Rapidamente todos saíram da cozinha. Enquanto acariciava Thomas, Min-jun percebeu que as pessoas daquela casa não eram tão amigáveis como pareciam. De repente, Kenta foi surpreendido pela chegada de Daiki, que apareceu distraído ao telefone. Assustado, ele tentou ordenar que Min-jun trocasse de roupa. Min-jun começou a convencer Thomas a tirar a roupa, mas ao ver o garoto feliz, decidiu terminar de comer primeiro. Sem perceber que Daiki já estava observando, comentou de forma descontraída se achava que o chefe o mataria por causa de uma camisa amarela. Daiki então questionou o que era aquilo, apontando para as roupas amarelas. Min-jun, tremendo de medo, tentou justificar dizendo que as cores ajudavam no desenvolvimento das crianças e que eles só usavam branco. Enquanto Daiki se aproximava, sussurrou no ouvido de Min-jun, perguntando se ele estava tentando enganá-lo e exigindo uma explicação antes que algo pior acontecesse. Min-jun, tímido pela proximidade, explicou que havia combinado as roupas com Thomas. Apesar do nervosismo, Min-jun pensou em como a voz de Daiki, tão próxima, era agradável de ouvir. Daiki ordenou que ele fosse trocar de roupa imediatamente, mas Thomas interveio, afirmando que gostava do amarelo e que ele e sua mama eram gizes de cera amarelos. Daiki aproximou-se de Thomas, deu-lhe um beijo e afirmou calmamente que não estava brigando, apenas tentando conversar. Depois dirigiu um olhar mortal para Min-jun e instruiu Thomas a subir com Kenta após terminar de comer. Em seguida, ordenou que Min-jun o seguisse. Min-jun, nervoso, começou a imaginar o que Daiki faria com ele,
mas foi interrompido quando o chefe disse que Thomas estava bem daquele jeito e pediu que ele não aprofundasse a relação com o garoto. Inconformado, Min-jun respondeu que, se Thomas o chamava de mama, ele faria o possível para dar atenção e brincar com o menino. Disse ainda que, ao conviver com uma criança, era possível sentir e influenciar um ao outro. Emocionado, Min-jun aproximou-se de Daiki, dizendo que ele via Thomas como uma propriedade. Envergonhado, pediu desculpas, mas foi surpreendido quando Daiki acariciou seu rosto e o observou chorar. Min-jun tentou desviar o olhar, mas Daiki insistiu para que ele não o fizesse, perguntando por que ele fazia aquela expressão e se tinha medo dele. A proximidade entre os dois era intensa, e Min-jun mal conseguia conter seu nervosismo. Daiki continuou se aproximando de Min-jun, perguntando com firmeza se ele estava com medo. Enquanto acariciava o rosto dele, Min-jun assentiu com a cabeça, claramente intimidado. Daiki então se afastou um pouco e declarou que permitiria o uso de azul, mas apenas dessa cor. Min-jun, enxugando as lágrimas, tentou argumentar a favor do amarelo, mas Daiki interrompeu, dizendo com firmeza que seria apenas azul. Já de madrugada, enquanto todos dormiam, Thomas teve um pesadelo e começou a chorar muito. Min-jun tentou acalmá-lo, encostando sua cabeça na dele e dizendo palavras tranquilizadoras, como que abrir os olhos ajudaria a fazer tudo parecer melhor. Tremendo de medo, Thomas abriu os olhos e pediu pelo pai. Min-jun ficou surpreso com a insistência, mas explicou que Daiki provavelmente estava dormindo. Thomas continuou insistindo, e Min-jun, ao pegá-lo no colo para levá-lo até o quarto de Daiki, começou a refletir se não seria jogado para fora na frente de Thomas. Enquanto descia as escadas, tentou confortar o menino dizendo que ele era como um anjo da guarda. Thomas, com um brilho protetor nos olhos, respondeu que protegeria Min-jun caso o pai ficasse bravo. Ao chegar no quarto, Min-jun encontra Daiki descansando, envolto nos lençóis. Thomas encostou a cabeça no peito de Min-jun e comentou inocentemente sobre o som do coração acelerado dele. Min-jun, envergonhado, sussurrou que estava nervoso. Thomas achou graça, mas logo os dois foram surpreendidos por Daiki, que agarrou o braço de Min-jun com força e exigiu saber o que ele estava fazendo ali. Min-jun tentou explicar a situação, dizendo que Thomas havia tido pesadelos e pedido para ficar com o pai, mas acabou desviando o olhar para o corpo de Daiki, o que o deixou ainda mais desconcertado. Daiki falou calmamente, convidando-os a se aproximarem, mas Min-jun, assustado, questionou o motivo de ser chamado para a cama. Daiki insistiu, apontando que era Thomas quem estava pedindo. Thomas, empolgado, começou a dar leves tapinhas na cama, incentivando Min-jun a sentar-se. Com muita vergonha, ele se sentou na beirada, enquanto Daiki perguntou a Thomas se ele ainda estava com medo. O menino abraçou o pai em sinal de insegurança. Quando Daiki questionou o que havia causado o pesadelo, Min-jun não soube responder. Thomas então puxou Min-jun pela mão, fazendo com que ele se deitasse na cama. Com o rosto corado e o coração disparado, Min-jun tentou conter o nervosismo, mas Daiki, em tom sério, disse que estava de mau humor e pediu que ele parasse de murmurar e ajudasse Thomas a dormir. Min-jun pediu desculpas e começou a acariciar Thomas para acalmá-lo. Thomas, feliz, declarou que dormiria com sua mama e papa naquela noite. Min-jun ficou em choque com a situação de estarem os três na mesma cama. Ele tentou se justificar, mas Daiki e Thomas o puxaram para que se acomodasse logo. Thomas, animado, deu leves tapinhas no braço do pai, sugerindo que Min-jun usasse o braço dele como travesseiro. Min-jun tentou desconversar, dizendo que sua cabeça era pesada demais para isso. Daiki, irritado, reclamou do barulho e perguntou até quando Min-jun continuaria hesitando. Finalmente, Min-jun se deitou e continuou acariciando Thomas, que então fez um pedido especial, que sua mama abraçasse o papa, para que todos os três ficassem juntinhos. Sem escolha, Min-jun foi puxado por Thomas e os três se acomodaram formando um abraço compartilhado. Daiki acordou assustado, depois de ter um sonho estranho com uma mulher desconhecida. Ele olhou ao redor e percebeu que Thomas e Min-jun estavam dormindo tranquilos ao seu lado. Tentando não acordá-los, ele se levantou cuidadosamente, mas ficou surpreso ao ouvir Min-jun murmurando seu nome enquanto ainda dormia. Pouco tempo depois, tentou acordá-lo, mas Min-jun se virou na cama, querendo continuar dormindo. Então, Daiki, impaciente, agarrou o braço de Min-jun e o puxou com força, ordenando que ele acordasse. Quando Min-jun abriu os olhos e viu Daiki em frente a ele, se surpreendeu. Ainda confuso, ele não entendia a razão da irritação de Daiki.
mas logo percebeu o que estava acontecendo. Sua calça estava apertada de uma forma que não dava para ignorar, o que o deixou desesperado e muito envergonhado. Tentou se esconder, mas Daiki não desistiu e continuou perguntando com um tom firme o que ele estava fazendo ali, ao lado de Thomas. Daiki insistiu, exigindo que Min-jun resolvesse a situação imediatamente. Min-jun, envergonhado, não sabia o que fazer e só conseguia pensar: isso é tão vergonhoso, por que isso teve que acontecer na frente de Daiki? Estou com vergonha até de me mover. Daiki, suspirando, pegou seu telefone e ligou para um de seus homens. Enquanto falava, ele segurou Min-jun pelos braços, que estava sem entender o que estava acontecendo. Daiki continuava dando ordens pelo telefone para que alguém fosse buscar Thomas. Em seguida, Daiki arrastou Min-jun até o banheiro. Chegando lá, Daiki não perdeu tempo e abaixou as roupas de Min-jun, resolvendo a situação de forma direta, sem hesitar. Min-jun, embora extremamente constrangido, não conseguiu disfarçar que estava gostando da situação. Daiki, então, o alertou friamente para que se controlasse, dizendo que Thomas poderia ouvi-los, já que de Min-jun estava fazendo barulhos altos demais. Enquanto isso, Masaya entrou no quarto de Daiki à procura de Thomas, mas logo percebeu que nem Daiki nem Min-jun estavam lá. Ele tentou acordar Thomas, mas logo escutou barulhos vindos do banheiro. Ao reconhecer a voz de Min-jun, hesitou por um momento, lembrando-se de um incidente anterior. Em vez de bater na porta, Masaya correu rapidamente para pegar Thomas e tirá-lo dali antes que ele acordasse. No banheiro, Daiki continuava a ajudar Min-jun enquanto tentava abafar o som da sua boca, pressionando sua mão sobre o rosto de Min-jun para que ele fizesse menos barulho. Quando terminou, Daiki, com um tom frio e impessoal, ordenou que Min-jun se limpasse e saísse logo do banheiro, antes que Thomas o encontrasse naquela situação. Enquanto isso, em um local abandonado, um dos homens da máfia de Daiki estava encurralando um rapaz desconhecido. Durante a conversa, ele comentou com frustração que tinha conseguido entrar em contato com o chefe após muita dificuldade e falou sobre como era irritante tentar rastrear Taisei, que se escondia de casa em casa. Questionou o motivo de Taisei ter tantos amantes. Para quem não se lembra, Taisei era o ex-namorado de Min-jun, que o enganou, extorquiu e roubou todo o seu dinheiro. Um dos homens, com uma barra de ferro na mão, continuou pressionando Taisei com perguntas sobre quem eram os seus cúmplices e por que ele estava se envolvendo com essas pessoas. Taisei, apavorado, tentava se defender, mas antes que pudesse reagir, o golpe veio rápido e com força, sem chance alguma de reação. Daiki e os membros da Yakuza estavam em uma reunião discutindo negócios. Um dos homens comentou sobre uma possível oportunidade. Dada a mudança da população na estação de Shiba, talvez seja vantajoso assumir um shopping center próximo. Todos ficaram em silêncio ao perceber que o telefone de Daiki estava vibrando, mas ele decidiu ignorar e pediu para que a reunião continuasse. O homem então comentou: "Sinto muito, mas é o suficiente. Esse é o local onde costumavam ficar os Suzuki." Outro membro sugeriu: "Acho que seria melhor revisar tudo antes de assumir." Mas ele foi interrompido quando o telefone de Daiki tocou novamente. Daiki olhou para a tela e percebeu que era uma chamada de vídeo de Kenta. Ele achou que fosse Thomas, então interrompeu a reunião e atendeu. Para sua surpresa, Thomas estava do outro lado da linha, com o cabelo feito um permanente e completamente feliz. "Papa, olhe meu cabelo, ficou bonito?" Todos na sala olharam para Daiki enquanto ele tentava explicar que estava em uma reunião, mas Thomas não deixava de falar, ainda mais animado. "Thomas é igual a Mama agora. Mama, vem cá ver o papai." Daiki ficou surpreso ao ver Min-jun também na chamada. Min-jun sorriu e disse: O que acha? Nossos cabelos estão parecidos." Daiki, visivelmente incomodado, interrompeu novamente explicando que estava em reunião. Atrás de Min-jun, Masaya observava a cena com um olhar desconfortável, claramente irritado com a situação, e lembrava-se dos barulhos que ouvira antes, o que fez com que ele começasse a se perguntar se a relação de Min-jun com Daiki era mais do que uma simples relação contratual. Enquanto isso, Thomas e Min-jun continuavam a se despedir de Daiki na chamada. Min-jun disse: "Thomas, papai está trabalhando. Vamos dizer tchau ao papai e desligar." Thomas então beijou a tela do telefone antes de se despedir de seu pai.
Daiki deu um leve sorriso ao desligar a chamada, mas essa situação deixou Masaya claramente incomodado, com ciúmes de Minjun. Já era noite e Thomas se recusava a dormir. Minjun tentou convencê-lo dizendo: Thomas, você precisa dormir cedo para crescer, como mama e papai. Kenta, observando a situação, ficou confuso, mas Thomas ainda se recusava a dormir. Masaya então lembrou que Thomas precisava dormir logo para acordar às 6 horas. Kenta se queixou, perguntando por que ele estava fazendo isso se nunca tinha feito isso antes, mas Minjun tentou uma solução. Vou abraçá-lo e colocá-lo para dormir. Kenta se ofereceu para ajudar. Deve ser difícil para você, eu posso abraçá-lo. Minjun, no entanto, ignorou a oferta de Kenta e continuou. Minjun tentou dispensar Kenta e Masaya para que eles fizessem uma pausa, mas ambos se recusaram. O chefe ainda não chegou, vou ficar até vocês dois dormirem, disse Masaya. Minjun insistiu que não era necessário e se levantou. No entanto, ele parecia inquieto, e Kenta, percebendo isso, perguntou: Você tem algo a dizer? Minjun, sem esconder o que pensava, respondeu: Não, bem, só estava curioso. Só me perguntei por que Daiki está atrasado hoje. Não que eu realmente tenha curiosidade, achei que Thomas poderia estar se perguntando. Ele riu nervosamente após dizer isso. Minjun estava prestes a comentar que achava que Daiki não dormiria em casa naquela noite, quando escutou o som de um carro chegando. Ele se alegrou ao perceber que era Daiki, mas logo sua expressão mudou ao ver uma mulher linda saindo do carro. Isso claramente o deixou incomodado e chocado. Masaya, percebendo o que estava acontecendo, rapidamente fechou a cortina para que Minjun não visse mais, mas Minjun insistiu em querer olhar. Kenta tentou interrompê-lo, dizendo que Thomas já havia adormecido, mas Minjun estava visivelmente perturbado e se queixou. Senhor Kenta, Daiki está trazendo alguém para a casa onde Thomas mora. No entanto, em sua mente, Minjun não conseguia parar de pensar que não queria que outra pessoa estivesse lá. Kenta, interrompendo seus pensamentos, disse com firmeza: Você não está equivocado? Minjun, você está aqui por causa do contrato. Seu trabalho é cuidar de Thomas. Vá dormir. Minjun, visivelmente chateado, se desculpou e foi se deitar. Mas Masaya continuou observando Daiki com a mulher, e ao perceber que aquela situação poderia interferir em um possível romance entre Daiki e Minjun, ele sorriu satisfeito com o desenrolar dos acontecimentos. Já era madrugada quando Minjun não conseguiu mais dormir. Ele não conseguia tirar da cabeça a imagem de Daiki chegando em casa com outra mulher. O comentário de Kenta, jogando na cara de Minjun que seu único objetivo naquela casa era cuidar de Thomas, o deixou muito chateado. Então, para tentar esquecer tudo aquilo e pegar no sono, Minjun decidiu beber algo. Ele deu um beijo na bochecha de Thomas e desceu até a cozinha. Ao chegar lá, encontrou Shimba distraído, cantando enquanto arrumava algo. Minjun o cumprimentou e fez um pedido. Posso tomar um copo de soju? O Sr. Hakuto disse que eu poderia beber. Shimba concordou e pediu para que Minjun se sentasse, dizendo que iria pegar a bebida. Minjun se acomodou na mesa, enquanto Shimba colocou a garrafa de soju na frente dele. Shimba então perguntou: A propósito, apenas soju está bom para você? Vou preparar um lanche rápido. Antes que Shimba pudesse ir para a cozinha, Minjun o agarrou pelo braço e disse que não era necessário, pois ele só tomaria 2 copos e subiria. Shimba, envergonhado, corou e saiu apressado de perto de Minjun. Minjun achou a situação estranha e se queixou mentalmente. Caramba, por que todo mundo fica vermelho quando eu toco neles? Eu não tenho nenhuma doença. Ele se sentiu ofendido com aquilo, mas foi surpreendido quando Shimba apareceu com um pequeno lanche, dizendo muito envergonhado: Isso é pra você. Coma um lanche, beba e deixe o resto, eu limpo amanhã. Shimba se escondeu atrás da tábua de cortar, ainda envergonhado. Minjun continuou bebendo e pensou consigo mesmo: Talvez seja porque eu não bebo há algum tempo. Isso está bom. Ele acabou bebendo mais do que planejava, e embriagado começou a andar pela casa. Ao esbarrar em uma parede, começou a reclamar em coreano. Daiki, seu bastardo rico, construiu uma casa em zigue-zague. Ele cambaleava pela casa, continuando a reclamar. Foi quando viu um cômodo e tentou entrar, mas acabou esbarrando novamente em uma parede e caiu no chão, sentindo dor. Masaya apareceu, vendo Minjun naquela situação. Ele perguntou onde Minjun sentia dor e tentou ajudá-lo, mas se surpreendeu ao perceber que Minjun estava completamente bêbado. Minjun, confuso, acabou o confundindo com Daiki e o agarrou pela camisa e começou a reclamar. Por que você construiu uma casa assim, Daiki?
Masaya percebeu que Minjun estava muito bêbado e confundindo as coisas, mas foi interrompido quando Minjun começou a dizer que tinha assuntos a tratar com ele. Antes que Masaya pudesse responder, Minjun se aproximou de maneira invasiva e tocou Masaya onde não deveria. A reação de Masaya foi um misto de surpresa e algo que ele não conseguiu negar, uma sensação que parecia agradá-lo, mas que também o confundia. Rapidamente, Minjun se sentou no colo de Masaya, e Masaya, sem saber o que fazer, tentou explicar. Onde você acha que estamos? Mas, ao invés de responder, Minjun o beijou. Masaya, sem hesitar, retribuiu o beijo. Masaya queria aquilo, mas logo Minjun percebeu que estava com o professor Masaya e não com Daiki. Confuso, ele sorriu e perguntou: Sr. Kubota, quando você chegou? Eu tenho algo para falar com Daiki. Masaya tentou segurá-lo, pedindo para que ele ficasse e perguntando, ainda com dúvidas: que assuntos você tem com o chefe? Você está dormindo com ele? Masaya se aproximou de Minjun e sugeriu que ele fizesse aquilo com ele. Mas Minjun, puxando a mão de Masaya, que ainda estava segurando, se levantou e disse com firmeza: Estou indo encontrar o Daiki agora. Eu tenho algo a dizer. Boa noite, Masaya. Minjun tomou mais um gole de bebida, enquanto Masaya, ainda confuso, tentava entender o que havia acontecido. Embora tivesse gostado do momento, tentou convencer a si mesmo de que não se importava e que aquilo não o afetava. Já era manhã quando Thomas se desesperou, achando que sua mama tinha morrido, pois Minjun não acordava de jeito nenhum. Ele tentou de tudo para acordá-lo, sacudindo-o com força e chamando seu nome repetidamente. Quando Minjun finalmente abriu os olhos, sentiu um grande mal-estar e uma dor de cabeça tão forte que quase não conseguia focar. Thomas, ao ver que Minjun estava bem, se alegrou muito. Seu rosto se iluminou ao perceber que sua mama ainda estava viva. Minjun, ainda atordoado, olhou ao redor e percebeu que estava no quarto de Daiki, o que o deixou mais confuso. Por que estou no quarto de Daiki? Pensou Minjun, desesperado e tentando entender o que estava acontecendo. Ele então se lembrou vagamente de que havia bebido um pouco de soju na noite anterior, mas não se recordava de nada depois disso. Sua cabeça estava em um turbilhão de confusão, e ele mal conseguia lembrar o que aconteceu. Thomas, com os olhos cheios de água, interrompeu seus pensamentos com uma pergunta inocente e cheia de curiosidade. Mamãe, por que você dormiu com o Papa? Você não gosta de Thomas? Minjun, assustado e tentando acalmar a situação, acariciou rapidamente a cabeça do garoto e negou com firmeza. Não, Thomas, você é quem eu mais gosto no mundo, não se preocupe. Para aliviar o clima, Daiki interveio calmamente e disse para o Thomas: Papai disse que queria dormir com a mamãe e perguntou para Thomas se ele queria brincar de médico. Thomas, com seu sorriso contagiante, se empolgou imediatamente e correu para pegar um kit médico. Daiki, por sua vez, começou a retirar um lado do pijama de Minjun, o que fez Minjun entrar em pânico. O que você está fazendo? Em plena luz do dia, logo de manhã, ele exclamou, claramente desconfortável com a situação. Daiki, mantendo a calma e sem se importar com a reação de Minjun, respondeu com um tom um pouco mais firme. Cale a boca, eu não estou fazendo nada. Não vai me soltar? Logo, Thomas voltou, todo empolgado, com sua caixa de médico e a entregou a seu pai. Daiki a pegou com um sorriso e fez carinho na cabeça de Thomas, agradecendo pela ajuda. Minjun, ainda sem entender o que estava acontecendo, estava cada vez mais confuso. Daiki, sem pressa, pegou uma pomada e começou a passar nos machucados de Minjun. Foi aí que Minjun se deu conta finalmente. Quando foi que me machuquei assim? O desespero tomou conta de seus pensamentos. Ele começou a imaginar que poderia ter apanhado a noite toda de Daiki e tentou se acalmar. Não, isso não pode ter acontecido, pensou. Seus pensamentos foram interrompidos quando Kenta bateu na porta, cumprimentando todos e avisando que a comida já estava pronta. Daiki, com um gesto calmo, pediu para que Thomas fosse com Kenta comer primeiro. No entanto, Minjun entrou em pânico. Oh não, Thomas, por favor, não me deixe sozinho, ele pediu em pensamentos, com uma expressão de angústia no rosto. Daiki, percebendo a preocupação de Minjun, se aproximou dele com uma postura mais séria. Minjun, cada vez mais nervoso, sentiu a tensão aumentar quando Daiki alisou seus ombros e, com uma sinceridade inesperada, fez uma pergunta que o deixou completamente sem palavras. Você gosta de mim? Minjun ficou em choque, sem saber como reagir àquela pergunta tão direta e tão fora do comum para ele. Daiki, insistindo, repetiu com mais seriedade.
Não me faça perguntar 2 vezes. Você gosta de mim? Min-jun, completamente desconcertado e com o rosto suando de nervoso, sentia um turbilhão de emoções. Ele temia que, se dissesse a verdade, Daiki o rejeitasse. Então, com um tom mais baixo, respondeu, ainda sem acreditar no que estava acontecendo. Eu não sei... Daiki o alertou com um olhar que não podia ser interpretado de outra forma. Você não sabe? Bem, pense sobre isso. Vou perguntar de novo em breve. Min-jun ficou completamente perplexo com a seriedade da situação. Daiki se levantou lentamente e caminhou em direção à saída do quarto, deixando Min-jun sozinho com seus pensamentos, agora ainda mais confuso e pensativo sobre o que aconteceu na noite anterior. Na noite anterior, após um longo e cansativo dia de trabalho, Daiki se sentou no sofá para descansar. A noite estava tranquila, mas logo foi interrompida pelo barulho de passos apressados. Min-jun, visivelmente bêbado, entrou no quarto de Daiki de maneira invasiva. Ele estava cambaleando e sua voz arrastada pelo álcool ecoou pela sala. Cadê essa mulher? Min-jun, olhando para Daiki com dificuldade, perguntou de forma totalmente desorientada. Qual é o problema? Daiki, com uma calma incomum, observando a situação, ordenou de maneira serena, mas firme. Volte para o seu quarto. Min-jun, porém, não parecia disposto a ouvir. Ele tocou os ombros de Daiki com uma leve pressão, como se estivesse tentando se afirmar, e começou a se confessar de uma maneira que era, no mínimo, inesperada. Daiki, eu estive pensando. Em vez de esperar você tomar a iniciativa, acho que seria mais rápido se eu tentasse. Min-jun, em um impulso, começou a tirar as vestes de Daiki, o que fez Daiki tentar interrompê-lo imediatamente. Pare com isso, você está com cheiro de álcool, Daiki disse, tentando se afastar de Min-jun. No entanto, Min-jun não parou. Ele continuou a tirar a gravata de Daiki, explicando com um tom de voz embriagado. Claro que estou, eu bebi. Eu bebi uma garrafa inteira por sua causa. Aqui tinha uma tampa vermelha também. Eu só bebo soju. Min-jun, agora bem próximo de Daiki, encostou seu rosto no dele e com um olhar vago, questionou. Você está bêbado? Daiki, com um ar de preocupação misturado com frustração, perguntou novamente. Você vai dormir bêbado assim com Thomas? Min-jun, completamente fora de si, negou. Não, eu vou dormir com você. Você traz outra pessoa mesmo com Thomas aqui. Quantas vezes você a trouxe? Foi bom? Daiki, claramente incomodado, se estressou com a insistência de Min-jun e agarrou seus cabelos com força, ordenando: cuidado com o que fala. Antes que Min-jun pudesse continuar sua confissão, o efeito do álcool começou a fazer efeito de novo, e, em um instante, ele adormeceu no colo de Daiki. Daiki, com um suspiro profundo, interrompeu suas lembranças. Ele balançou a cabeça como se tentando se livrar dos pensamentos e continuou andando em direção à cozinha, a mente ainda confusa com os eventos da noite anterior. A história, que já estava começando a se complicar, agora parecia cada vez mais difícil de entender. Mais tarde, Kenta entrou na sala de estudos e se deparou com o professor e Min-jun, ambos se divertindo e brincando com o jovem mestre, em vez de estarem focados nos estudos como era esperado. Kenta logo percebeu que aquela situação poderia ser perigosa, pois o jovem mestre precisava de mais atenção e cuidados, e a brincadeira poderia distraí-los demais. Imediatamente ele intercedeu, alertando Min-jun sobre o que estava acontecendo. Min-jun, com um sorriso descontraído e brincalhão, olhando para Kenta, perguntou em tom de provocação se ele gostaria de fazer o mesmo, algo que Kenta claramente não estava disposto a aceitar naquele momento. Kenta, com um semblante nervoso e preocupado, respondeu rapidamente sem hesitar. Não, eu vou preparar um prato coreano para o Thomas. Sua voz denotava seriedade, como se não houvesse tempo a perder com distrações. Masaya, curioso e atento à conversa, observou Kenta e fez uma pergunta com um tom inquisitivo em sua voz. Hyung, você estava falando no telefone com o chefe? Kenta não respondeu diretamente, ignorando a questão, e com um olhar sério e determinado fez uma ordem direta e firme. Jovem mestre, prepare-se para sair. O Daiki virá buscá-lo às 5 horas. Min-jun, empolgado e com os olhos brilhando de expectativa, não conseguiu conter a curiosidade e perguntou com um sorriso no rosto se eles iriam comer fora. No entanto, Kenta logo cortou sua empolgação de forma direta, falando com toda a sinceridade. Eu só preciso preparar o Thomas. Ele vai visitar a casa do chefe da família.
Min-jun ficou momentaneamente constrangido, seu sorriso desaparecendo rapidamente à medida que percebeu que sua animação não era adequada para a situação. Kenta, então, pegou Thomas no colo de maneira rápida e cuidadosa e chamou Masaya Kubota para acompanhá-los na missão. No entanto, Thomas, com uma expressão de desagrado, se negou a ir. Ele disse bravo que não iria a lugar nenhum sem sua mamãe. Mais tarde, naquele dia, Thomas estava visivelmente triste. Ele caminhava ao lado de seu pai, segurando sua mão com força, mas com uma expressão carregada de angústia. Apegado ao pai, ele agarrou sua perna, dizendo baixinho que queria voltar para casa. Daiki, ao perceber o estado emocional do filho, se lembrou da promessa que fizera. Você prometeu ao papai que não falaria sobre a mama aqui. Thomas, com os olhos cheios de lágrimas e a voz trêmula, tentou se controlar. Limpou as lágrimas e pediu desculpas, tentando disfarçar a tristeza que ainda o consumia. Quando chegaram ao local, todos estavam reunidos para se encontrar com Ueyama Shinpei, o avô de Daiki. Ao vê-los chegando, o avô fez uma expressão zangada e os repreendeu por estarem atrasados, dizendo em tom severo: "Vocês estão atrasados!" Daiki, sempre respeitoso, se desculpou com humildade. "Desculpe pelo atraso, vovô." O avô de Daiki, ao notar a presença de Thomas, imediatamente se aproximou dele com um sorriso afetuoso, demonstrando carinho. Ele exclamou com alegria: "Aqui está nosso cachorrinho. Me dê um abraço." Thomas, apesar de estar visivelmente triste e ainda com o semblante abatido, não hesitou em abraçar o avô. No entanto, seu olhar triste não passou despercebido, o que preocupou ainda mais o avô. Preocupado com o bem-estar do neto, o avô comentou com atenção: "Parece que Thomas não está se sentindo bem hoje. Você está doente, Thomas." Ele beijou a testa do garoto com um gesto cuidadoso. "Se for difícil cuidar dele, traga-o mais vezes. Afinal, Thomas também tem meu sangue, posso cuidar dele como se fosse meu próprio filho." Daiki, com um olhar sereno e controlado, tranquilizou o avô, dizendo calmamente: "Eu entendo, vovô, mas está tudo bem." No entanto, quando o tio de Thomas, o Ueyama Taishi, tentou se aproximar para cumprimentá-lo, Thomas, ainda incomodado com a situação, se escondeu nos braços do avô, claramente relutante em se aproximar do tio. O avô, com um sorriso gentil, pediu para que o garoto cumprimentasse o tio, mas Thomas, de maneira tímida e hesitante, negou. Taishi, com um tom de voz mais irritado e levemente ofendido, insistiu: "Seu tio esperou muito tempo para ver o Thomas. Estou chateado, você não vai me cumprimentar?" A decepção e o desconforto eram evidentes em suas palavras, o que fez os homens de Daiki se estressarem, pois sabiam que Taishi sempre zombava e fazia piadas cruéis sobre Thomas. O avô, tentando aliviar a tensão, pegou Thomas no colo e tentou entregá-lo a Taishi. Este, sorrindo de maneira forçada, disse: "Vamos, Thomas, venha com seu tio Taishi. Vou fazer melhor que o papai." Porém, quando Taishi o abraçou, Thomas começou a chorar incontrolavelmente, tentando desesperadamente sair do colo do tio. Ele gritava por seu pai e avô, buscando consolo e segurança, claramente apavorado. Irritado com a situação, Daiki, com um tom autoritário, ordenou que Taishi parasse imediatamente. No entanto, Thomas, já completamente nervoso e sem conseguir controlar seus sentimentos, acabou dizendo o que não deveria. Thomas quer o Papa e a Mama. Ela sempre dorme com Thomas no quarto do Papa. As palavras saíram espontaneamente, sem que Thomas percebesse o peso do que estava dizendo, deixando todos surpresos e chocados. Taishi, ouvindo a confissão, deu um leve sorriso, como se tivesse ouvido algo interessante. Thomas, percebendo o que acabou de falar, ficou visivelmente envergonhado. Taishi, com um sorriso provocador no rosto, começou a brincar com a situação. Acho que ouvi ele dizendo mamãe. Daiki, percebendo o desconforto de Thomas, se aproximou rapidamente e acariciou sua cabeça de forma suave e carinhosa, tentando acalmá-lo. O avô, observando atentamente, perguntou a Daiki com uma curiosidade visível em seu olhar: "Isso é verdade, Daiki?" Daiki, sem hesitar, confirmou calmamente, dizendo: "Sim, é verdade." Taishi, com um sorriso debochado, comentou com sarcasmo: "Oh meu Deus, chefe, eu não sabia que você tinha uma mulher. Chamar ela de mamãe é um pouco rápido demais, não?"
Sua provocação só aumentou o desconforto da situação. O avô de Thomas, visivelmente irritado com o tom de Taishi, mandou que ele calasse a boca, deixando claro que não toleraria mais provocações. Daí que, enquanto acariciava a cabeça de Thomas para tentar tranquilizá-lo, foi interrompido pelo avô, que disse: "Traga ela para a próxima reunião mensal." Daí que, com um ar de frieza, hesitou, mas tentou justificar sua postura. No entanto, Shinpei o interrompeu novamente, dizendo com um sorriso satisfeito: "Tudo bem, é meu aniversário. Então você pode trazê-la. Nesse dia não haverá reuniões, será apenas um encontro de família. Se Thomas já chama ela de mamãe, esse velho precisa vê-la ao menos uma vez." Daí que, com um olhar preocupado e pensativo, se manteve em silêncio, ponderando sobre a situação. Taishi, percebendo sua frustração, ficou quieto, sem dizer mais nada. Todos começaram a caminhar para dentro, enquanto Daiki, perdido em seus pensamentos, começava a planejar o que faria a respeito. Ele teve uma ideia e discretamente olhou para um de seus homens. Com um tom autoritário, ordenou: "Ren, ligue para a senhora Meisa. Em um mês, faça de Minjun uma mulher." Então é isso, meus amores. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se quiserem assistir a outro vídeo, vai estar aparecendo aí na tela. E não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like para ajudar ainda mais. Um beijo para todos vocês e até o próximo vídeo.